Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi a minha experiência fazendo administração na Universidade Federal de Ouro Preto. Se você clicou nesse vídeo, já vai fazendo aquele favorzinho para mim de deixar aquele like, de compartilhar com outras pessoas que também querem fazer esse curso, de se inscrever nesse canal e de ativar o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos que eu posto por aqui. Então vamos começar do início aí. Por que eu escolhi a administração? Para quem não sabe, antes de fazer administração, eu fiz dança na Universidade Federal de Viçosa, na UFV. E por lá eu fiquei um bom tempo, né, entre greves, né, mas fiquei um bom tempo na Universidade Federal de Viçosa. Eu amei a faculdade é linda, é impecável, né, mas chega uma hora que ou continua no curso ou você acaba mudando completamente a sua forma de ver as coisas e acaba se identificando com outra coisa também, ou outras coisas te tiram da onde você está. O que aconteceu foi uma decisão mesmo. Enquanto eu estava na UFV, eu comecei a ficar extremamente incomodada, eu não estava satisfeita, e tudo que eu acabava me encontrando era dentro de administração, né? E aí, o que aconteceu? Enquanto eu estava dentro da UFV, eu acabei me testando para ver se era isso mesmo que eu queria, né? Se era administração, para não simplesmente trocar de curso. Então eu fui fazer processos gerenciais à distância. Então eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo. Parece doideira mesmo, porque a faculdade de dança ela é integral, então era uma correria louca, né? Essa outra era à distância, mas era puxada também. Então acabava que eu fazia de madrugada, né? Chegava da aula 9 horas, ia tomar banho, aí que eu tentava descansar um pouquinho e estudar para outra faculdade, mas foi aí que eu comecei a me interessar de fato pela administração e pelo trabalho de um administrador, e muito mais que o trabalho de um administrador, pelo trabalho que um empreendedor e um empresário exercem enquanto profissão. Então a minha escolha por administração não foi aleatória, não foi porque falaram, se você tá indecisa, se você é libriana, assim como eu, escolha a administração porque é o curso para pessoas indecisas. Gente, de forma alguma. Zero, zero, assim, falaram muito isso comigo, que direito e administração eram os cursos da indecisão. Eu acho ridícula essa fala, tá? Mas eu escutei isso demais, eu escuto isso até hoje. Nossa, mas você fez administração porque você não sabia o que você queria? Não, amado, eu sabia o que eu queria, por isso mesmo que eu fiz, entendeu? Só que isso acontece realmente. Eu via logo no primeiro semestre, né, de ADM, eu via muitas pessoas que estavam ainda perdidas no seu caminho, querendo encontrar o seu lugar no mundo e que estavam ali fazendo ADM porque não sabiam o que queriam, e muitas foram até o final, né? Enfim, eu não sei se elas passaram a gostar depois, o que aconteceu, mas eu escutei muito esse discurso lá no início. Então, assim, Joyce, você queria outras coisas além da DM? Sim, gente, eu sempre gostei de outras coisas, eu gosto de muitas coisas ao mesmo tempo. Eu queria secretariado trilingue, jornalismo, eu queria relações internacionais, eu queria administração, economia. Então tinha um universo aí de coisas, mas que tudo conspirava para administração, porque eu sou apaixonada por administração e por dar palpite nas coisas dos outros, né, gente? Vou falar a verdade aqui. Brincadeira. Mas eu acho belíssimo você conseguir ser solucionador, sabe? E isso é o que mais me fascina dentro da administração, você ser solucionador. Eu acho que não basta só você existir, o seu curso existir, a sua profissão existir, se você não coopera com nada para o outro, que seja de forma privada ou que seja na esfera pública, para que aquilo transforme a outra pessoa, para que aquilo transforme o universo que a gente vive. E eu vivo isso na administração, né? Eu vejo isso no meu curso, no curso que eu escolhi me formar nele. A administração, ela é movida à transformação, ela é movida à solução, e isso é o que mais me fascina dentro desse universo. E como eu passei em ADM?
Eu passei em administração pelo Enem, né? Eu fiz o Enem, eu apliquei a nota e fiquei lá esperando, esperando. E não fui eu quem descobri que eu tinha passado, gente. Pela segunda vez, foi a minha prima quem descobriu que eu passei em administração, porque eu não acreditei em mim mesma. Essa é a realidade. Quando eu passei na UFV, eu também não estava acreditando em mim mesma. E eu passei e foi ela quem viu e me falou: olha, querida, vamos acordar pra vida que você passou no vestibular? Foi tipo isso. E aí virou uma correria de coisa pra resolver e tudo mais, porque sempre que descobria ou tava pra ir ou tava em cima do momento e eu tinha que sair correndo de Sete Lagoas pra Viçosa ou de Sete Lagoas pra Ouro Preto pra resolver um monte de coisa, até que pra UFOP não foi tanta correria assim, mas pra UFV foi muita correria, foi uma saga, gente. Depois, se vocês quiserem, eu conto pra vocês, é só me pedir nos comentários, tá? Mas foi assim que eu descobri que eu passei, não foi por SISU, não foi por vestibular normal, foi pelo Enem, tá? Eu acho que a UFOP não tem mais SISU, mas eu cheguei a fazer SISU pra UFV, tá? Era bem legal o vestibular, pra falar a verdade. E algo que eu acho super importante falar aqui pra vocês é sobre a grade curricular de quando eu entrei. Por que que isso é legal? Porque a grade curricular, ela muda, né? Os professores se reúnem e veem o que é necessário ali ou colocar, ou tirar, ou substituir para que o curso continue sendo atualizado e válido e interessante para os cursantes, né? Então, eu vou falar aqui qual que era a grade, vou falar quais matérias eu gostava, quais matérias nem tanto, mas eu já quero deixar claro que todas são necessárias, ou quase todas. Algumas eu realmente, gente, eu acho que são acessórias, sabe? Então eu acho que poderia ser só uma eletiva, por exemplo, e assim, algumas obrigatórias, dependendo de quem está ministrando, também acabam se tornando acessórias pelo aprofundamento daquele professor naquela disciplina e tudo mais. Muitas considerações a serem feitas, né? Outra consideração a ser feita, gente, é que se você entra na faculdade de administração com a ideia de empreender, eu sinceramente não sei se lá é o seu lugar. Lá vai ser o seu lugar para você aprender algumas coisas e não errar tanto, tá? Mas não pense que a faculdade de administração vai te ensinar a empreender, porque não vai. Ela vai te ensinar a gerir a sua empresa, mas não vai te ensinar a abrir a sua empresa, a contratar fornecedor, a demitir funcionário. Mentira, a contratar funcionário, a demitir funcionário vai sim, tá? Mas outras coisas que são necessárias para a vida de um empreendedor, ela não vai te entregar, né? Simplesmente assim. Então, eu acho que algumas matérias poderiam ser remanejadas, sabe? Ser trocadas, atualizadas pro nosso mundo de hoje. Eu sinto falta disso, né? A academia, principalmente a academia enquanto federal, tem um pouquinho essa dificuldade em mudança, sabe? Em acompanhar o que o mundo e a nova geração está demandando. Porque quem rege o que acontece é quem vem depois, né? Então, eu penso dessa forma. Eu construo a minha empresa para outras pessoas. Então eu tenho que entender qual que é a demanda dessas pessoas. Não adianta pegar um livro de 1900 e bolinha e achar que às vezes ele vai ser aplicado para a vida que a gente leva hoje, porque não vai. Então vai muito também de você que está aí do outro lado se atualizar. Principalmente, eu não sei como isso funciona em uma faculdade particular, porque eu não fiz particular, né? As minhas duas foram federais, apesar de eu ter passado em mais 4 particulares, eu não fui pra nenhuma. Uma minha mãe não me deixou ir, porque era na minha cidade, ela não queria e tudo mais. Ela falou, não, você vai passar na federal, então vai passar na federal, rala peito aí, criança. E as outras eu não quis ir, né? Eram em Belo Horizonte, eu não queria ir porque eu simplesmente não me identifico com Belo Horizonte, gente. Pode parecer a coisa mais idiota do mundo, mas eu não consigo me identificar com a cidade. E outra coisa interessante para você levar em consideração é se você se identifica com a cidade que você vai morar aí por no mínimo uns 3, 4 anos. Porque, gente, quando a gente não se identifica com aquela cidade, torna tudo muito mais difícil. Então, pense bem, estude a cidade, a economia da cidade, as ruas, observe outras coisas, sabe? Não fica só bitolado no curso, na faculdade, no status da federal ou do que for, porque se você não se identifica
com a cidade, você pode passar no IBMEC que for, ou qualquer outra faculdade em São Paulo. Se você não se identificar, você não vai aguentar ficar naquele lugar, por mais que você se force, sabe? Então, bora lá falar dessa grade curricular. Como vocês sabem e como vocês já esperam, são 8 semestres aí a faculdade. São 8 semestres por aí, então sim, você consegue fazer isso em menos tempo, né? Se você, assim como eu, for adiantadinho. Eu formei 6 meses antes e 1 ano depois. Depois eu explico essa história, gente, como é que foi isso. Na verdade é porque eu fiz um TCC, uma monografia, eu quis fazer com o professor, depois eu troquei o professor porque eu queria fazer outra coisa. Então é algo que eu vou colocar aqui para vocês também considerarem quando vocês forem pensar em monografia, em orientador, né? Muitas vezes a gente vai em um por medo e acaba esquecendo daquele que a gente realmente quer, participação aí dos cachorrinhos. Então, bora lá para essa grade curricular. Eu tô com meu computador aqui e eu vou ler, tá, gente? Porque eu não lembro de cor nem a pau. A carga horária total do curso, se não me engano, são 3.060 horas, algo assim, tá? Fora que são 1.500 horas só de estágio, tá? Para o FOP. Pelo menos era isso na minha época, tá? Então, como matérias aí iniciais que não tem pré-requisito, né, que são as primeiras, você tem aí matemática aplicada à administração, matemática 1, né, porque tem outras matemáticas, evolução do pensamento administrativo, comunicação organizacional, sociologia das organizações, psicologia geral, metodologia científica e introdução à filosofia. O que eu acho dessas matérias? Eu acho que matemática é super necessário, a comunicação organizacional é super necessária, sociologia é extremamente necessária, a psicologia, por mais que algumas pessoas falem, ai, por que eu tô fazendo isso, sabe? Vai fazer muito mais sentido quando você chegar em gestão de pessoas. E eu já tinha feito psicologia geral na UFV, eu não quis aproveitar a disciplina porque o professor era outro, o universo era outro, então eu achei que valia a pena fazer mais uma vez, então eu fiz a psicologia geral pela segunda vez. Metodologia científica não tem nem o que falar, ela é obrigatória, se você for escrever qualquer coisa, você vai precisar de metodologia científica. E introdução à filosofia, no caso da minha época, tá, gente? Que esse aqui é a grade de 2015, eu acho essa uma matéria acessória, tá? Vamos colocar assim. Eu acho que aqui poderia já entrar alguma coisa relacionada a empreendedorismo que só vai acontecer lá no último período. Então, assim, isso me deixou um pouquinho, não chateada, eu já esperava isso aqui porque eu já tinha visto a grade, né? Mas um pouco ansiosa para chegar o momento em que eu fosse me explorar mais. Então eu acabei fazendo isso por minha conta mesmo, abrindo a minha própria empresa. Faça como eu, abra a sua empresa e faça muitas coisas ao mesmo tempo. Essa é a realidade. E aí, no segundo período, a gente já tem aí Estatística 1, aplicada à administração, TO, que é Teoria nas Organizações, Matemática Financeira, Microeconomia e Ética das Organizações. Ética das organizações, na época que eu fiz, eu não acho que entrou tanto assim na parte ética, sabe? Então, ética nas organizações, eu acho que mereceria uma mudança aí na ementa da disciplina mesmo, mas isso é uma consideração minha, tá, gente? É algo que eu achei pra época. No terceiro período, análise de sistemas administrativos, estatística 2, aplicada à administração. Estatística é muito legal, gente. É meio complicadinho, mas é muito legal. E a gente estava com uma professora muito top na época. Eu não vou citar o nome, né, gente, porque eu não posso citar o nome. Mas muito legal, ela foi um amor, assim, e foi, ó, chuchuzinho. Introdução ao pensamento empreendedor. E contabilidade geral e macroeconomia. Essa parte aqui da introdução do pensamento empreendedor é que eu não concordo muito, sabe? Porque não teve nada de mindset nessa coisa e eu não acho que empreendedorismo faz parte de um mindset, né? O mindset se cria automaticamente quando você decide empreender, né? Então você não tem que ter aula sobre mindset. E não era uma aula sobre o pensamento empreendedor em si, né, gente? Então eu acho que essa disciplina se tornaria acessória ou poderia ter sido substituída por algo um pouco mais enfático na parte de empreendedorismo mesmo, sabe?
O restante é extremamente necessário aqui, tá? Muito necessário mesmo. No quinto período, já estamos no quinto período? Não. No quarto período, a gente tem análise de custos, que é extremamente necessário, indiferente se você vai trabalhar para alguém ou para sua própria empresa, tá? Economia brasileira foi uma matéria muito gostosinha de ter e te faz entender outras coisas, além de que eu acho que economia brasileira é muito importante para você entender a nossa história e principalmente se você quer empreender, né? Você entender como alguns fatores externos funcionam para que o seu negócio continue de pé. Então eu acho essa uma matéria interessantíssima e vale a pena você ir além do que é dado dentro dessa disciplina, porque a nossa história, né, o professor não vai conseguir dar a nossa história inteira em 60 horas, então vai ser necessário que você se atualize ali de um momento, de uma linha temporal para frente, tá? Então eu acho muito joia essa disciplina. AFO, que é Administração Financeira e Orçamentária, é uma matéria muito necessária, principalmente para você que quer mexer com controladoria, com finanças. Na nossa época, tiveram alguns percalços aí nessa disciplina, né? Não vou me aprofundar no que aconteceu, mas muito a gente teve que estudar sozinho, né? Vamos falar a verdade, a gente teve que se virar sozinha e se virar nos 30, e principalmente para quem quis seguir essa linha financeira, né? Esse viés financeiro, teve que enfiar a cara mesmo aqui em AFO, tá? AFO é muito legal e você também vai sentir necessidade de AFO se você for um investidor, por exemplo, tá? Porque você usa muitas coisas da teoria de análise financeira e orçamentária para estudar, por exemplo, ações e por aí vai, tá bom? Gestão de pessoas 1 e instituições do direito 1 foram matérias que eu amei fazer, principalmente gestão de pessoas, que eu sou alucinada por gestão de pessoas. Eu gostei muito da disciplina, do professor, que foi meu orientador também, né, que se tornou meu orientador de TCC, depois, né, veio a se tornar meu orientador de TCC, então isso também colaborou muito para que eu gostasse da disciplina. Minhas notas eram excelentes, eu ia muito bem nessa disciplina e eu gostava de me dedicar a essa disciplina de fato, tá? No sexto período, no quinto período, gente, já tô lá com a cabeça no sexto. Aí, gente, no quinto período que vem marketing 1. Eu acho que esse marketing já teria que vir lá do primeiro período, sabe? Eu acho que o marketing faz falta, assim, em todas as nuances de um negócio, sabe? Porque sem o marketing você não atrai clientes. Sem clientes, sua empresa não vive. Então, indiferente se você vai trabalhar para alguém ou se você vai trabalhar para si mesmo, vai abrir o seu próprio negócio, o marketing é extremamente necessário e ter ele só no quinto período me deixou um pouquinho chateada, não vou mentir. Aí entrou a Administração Financeira e Orçamentária 2, AFO 2, né? Gestão de Pessoas 2, Instituições do Direito 2, e aí você começa a puxar as suas eletivas, as matérias que você quiser, tá? Esse quinto período é muito legal, é um período muito gostoso, assim, foi um período muito gostoso de se fazer, de se ter na grade. Para quem ficou só com essas disciplinas, eu acredito que tenha sido um quinto período super leve, né? Não o quinto dos infernos, como muita gente chama, porque é um período muito bem distribuído. No meu caso, eu puxava muitas disciplinas, tá, gente? Eu chegava a pedir quebra de horas e fazer mais de 10 disciplinas em um semestre. Isso tudo porque, às vezes, eu tava mais folgada na empresa, eu sabia que ia estar mais ok de puxar disciplina, eu ia lá, puxava um tanto de coisa, fazia antes, e porque eu tinha coisas que eu queria fazer lá pro final e que dependiam do tempo, dependiam de que eu tivesse tempo para fazê-las. Então, eu já antecipava as disciplinas pensando nisso, tá? Então, pense nisso também. Aí, no sexto período que entra o estágio curricular obrigatório de 1.500 horas. O que eu acho disso ser feito no sexto período? Eu acho que tem disciplinas que deveriam ter vindo antes, como planejamento tributário, por exemplo, sabe? Antes do estágio aí. Porque PT, né, planejamento tributário, gente, é extremamente necessário. Eu acho que planejamento tributário tinha que ter tido no mínimo umas 4 disciplinas só de planejamento tributário, de planejamento jurídico,
planejamento tributário. Gente, isso é muito necessário, pelo amor de Deus, teve só uma disciplina disso. Então, assim, o resto a gente corre atrás igual louco. E o professor dessa matéria de PT, de planejamento tributário, era excelente, excelente, assim, impecável, cara. O cara era impecável na aula. Então, voltando aí ao 6º período, estágio curricular obrigatório, planejamento estratégico é uma matéria muito boa, marketing 2, governança nas organizações e planejamento e controle da produção, que é PCP. Eu amei esse período, foi um dos períodos que eu mais gostei de fazer, porque tinha tudo que eu gostava nesse período. O estágio, como eu já tinha a minha empresa, eu estagiei na minha própria empresa, gente, olha que legal. Então lá nos meus arquivos da UFOP tem o nome da minha empresa, porque eu estagiei no meu negócio, né? Então eu estagiei em várias partes aí da minha empresa, não teria porquê eu ainda entrar numa empresa de uma outra pessoa pra ter aí o meu estágio. Pra mim não fazia menor sentido, mas eu tive que armar uma briguinha pra poder conseguir isso, tá, gente? Não foi tão fácil assim, porque eles não queriam deixar que eu estagiasse na minha própria empresa. Enfim, teve isso também. No 7º período tem mercado de capitais para quem gosta aí de investimento, para quem gosta de entender mais sobre a nossa moeda. Muito legal essa disciplina. Planejamento tributário, que eu já tinha falado, essa matéria é, além de muito interessante, é muito carregada, tem muita coisa e é extremamente necessária. Eu acho que PT tinha que ter tido umas 4 disciplinas só de PT. Administrações de materiais e logística, eu acho que devia ter tido umas 2, no mínimo, disciplinas de administração de materiais e logística. Eu senti muita falta da parte logística. Aí já entra o projeto de monografia, tá, gente? É aqui que a gente começa a formatar a monografia ou o TCC. No meu caso, eu fiz os dois, tá? E pesquisa operacional 1 aplicada à administração. Muito legal essa disciplina, muito top, muito foda. E aqui você puxa a outra eletiva, tá? São 4 eletivas que você tem aí para puxar. No 8º período, são poucas disciplinas porque pensa-se que você está fazendo o seu TCC, a sua monografia, que você precisa de tempo. Então, tudo é organizado para que você tenha mais tempo aí, um pouquinho mais de tempo para você fazer o seu TCC. Então, você tem gerência da informação, seminário em plano de negócio e empreendedorismo. Perceberam que eu falei sobre empreendedorismo 2 vezes? E as eletivas de empreendedorismo, gente, não eram tão legais assim, para falar a verdade. Eu puxei todas as eletivas que tinham empreendedorismo no nome e eu me arrependi fortemente por isso, tá? Sendo bem sincera, eu me arrependi de verdade em ter puxado essas disciplinas. Acho que eu teria meu tempo mais bem gasto com outras, porque não foram legais, não foram o que um empreendedor precisa para abrir uma empresa. E não, assim, né? Não gostei, sinceramente, não gostei. Mas no 8º período a gente tem aí também gestão empresarial, que é muito legal, tá? E que é necessário tanto para gerir o negócio de outra pessoa quanto para gerir o seu próprio negócio. E a gente tem o TCC e a 4ª eletiva. Vamos lá, eu quero falar especificamente com vocês. Vocês já sabem aí o que eu achei das disciplinas e quais eram as minhas preferidas, que eu também falei, quais eram as mais necessárias ao meu ver, o que eu achei de que deveria ter tido mais, né, de cada uma. As minhas notas, né, o meu coeficiente era na maior parte das vezes 8,4 para cima, mas eu cheguei a perder média também, gente, em prova, em disciplina, porque às vezes você não tá num semestre bom, né, ainda mais porque eu tinha meses extremamente carregados e que não me deixavam dedicar nem a um lado nem ao outro, né? Nem a empresa demais, nem a faculdade demais. Então eu tinha essa coisa aí no meio nebulosa aí para as duas partes. Mas no mais, a maior parte das vezes o meu coeficiente era excelente, era 8,4. Né? E muita gente queria me matar por isso, tá, gente? Não vou negar não, porque a pessoa via quantas coisas que eu fazia no meu dia. Então sempre tem aquele invejosinho de plantão que vê o quanto você rala e vê que no final você tirou um coeficiente maior do que a pessoa.
Sempre tem, tá bom? Mas a gente teve tempo ruim também, tá, gente? Nem só de tempo bom se faz um estudante aí universitário, tá? O que eu quero falar pra vocês sobre a parte de TCC e monografia. Dentro da faculdade eu também fiz iniciação científica, tá? Então eu passei por várias coisas. Uma coisa que eu me arrependo, já falando aí, é de não ter feito parte da empresa júnior da faculdade. Por primeiro, falta de tempo, segundo, por medo. Acreditem ou não, eu tive medo de fazer os testes para entrar para a empresa júnior. Quando a gente fala, né, gente, que a gente vai ser testado, que o nosso conhecimento vai ser colocado à prova, a gente fica super alarmado e às vezes não é aquilo, sabe? Não é aquele bicho de sete cabeças. Então foi por medo que eu não entrei, que eu não quis fazer os testes, né, para poder entrar para a empresa júnior da faculdade. Então, se o professor que organiza ver esse vídeo, eu acho que vai ficar muito decepcionado comigo. Mas é a verdade, gente, eu não posso mentir pra vocês, tá? Então foi por medo, mais por medo do que por falta de tempo, porque tempo, gente, eu sempre arrumei, tá? Pro que eu quero fazer, eu tenho tempo, tá? Então, indiferente se eu tava com a minha empresa aberta, tomando conta de uma iniciação científica das matérias da faculdade e ainda da comissão de formatura, com certeza eu conseguiria ainda arrumar tempo para fazer parte da empresa júnior, eu tenho certeza, gente. Ainda mais eu que tenho facilidade de ficar acordada, então assim, seria mara. Mas eu não fiz isso e eu me arrependo. Então, se você está entrando, me escuta bem, tá? Se você está entrando para o curso de administração, faça parte da empresa júnior, isso vai engrandecer a sua passagem pela faculdade, tá bom? Isso vai ser muito legal. Sobre TCC e monografia, por que eu fiz os dois? Porque, gente, lembra que eu falei do fator medo, né? Eu queria muito fazer meu TCC, minha monografia com o professor, mas esse professor era muito requisitado por todo mundo, e fora que era um professor, assim, carrasco, conhecido por ser carrasco, apesar de que eu amei a disciplina dele, amei, me dava super bem, tanto com ele quanto com nota de prova e tudo mais, trabalhos. Só que eu tinha o fator medo, gente. Então, ele não foi a minha primeira opção por causa disso, sabe? Porque eu tive medo, né? Medo de não ser boa o suficiente. Então, por ter esse medo, ele não foi a minha primeira opção, tá? Então, eu fui na opção que eu achava mais fácil, sendo bem sincera, que realmente para mim foi mais fácil porque eu conseguia conciliar tudo. Então eu fiz uma monografia de mais de 60 páginas e não apresentei, né? Porque não era o que eu queria, eu não queria escrever sobre o que estava ali na iniciação científica, eu não queria apresentar o trabalho da minha iniciação científica porque eu não gostava do tema. Mas fiz até o final e fiz muito bem feito, tá? Pra deixar claro isso. Eu não fiz pros cocos só porque não era algo que eu não queria. Eu fiz e fiz muito bem feito. Entreguei, apresentei onde eu tinha que apresentar, mas eu escolhi não apresentar esse trabalho como a minha conclusão de curso. Daí eu fui nesse outro professor, que era o professor que eu queria ter feito iniciação, que era o professor que eu gostava e que eu queria fazer algo dentro da disciplina dele, né, dentro do que ele fazia. E ele também é um professor que estava dentro da linha aí de e-commerce e tudo mais, só que meu TCC não foi dentro disso porque por medo. De novo, gente, medo. Então, eu tô falando isso com um nó na garganta porque eu queria não ter tido medo. Então, já tô falando aqui pra você não ter medo. E se tiver com medo, vai do medo mesmo, entendeu? Essa é a realidade. Então, por medo, eu também não sugeri outro tema, nem nada. E eu também gostei do que ele me sugeriu. Eu não vou falar que eu não gostei, porque eu gostei do que ele me sugeriu. Era onde eu queria aplicar o meu estudo e tudo mais. Então eu fiz outro trabalho com ele, um TCC lindo, impecável com ele, não é à toa que tirou nota máxima, né, e que foi publicado aí em revistas e mais revistas. Não, foram em revistas, gente, não foram em centenas de revistas, não. Né, um TCC muito bem feito, muito bem executado. Mas aconteceu isso, sabe? Por medo, eu não fiz com que isso fosse a minha primeira opção.
tá? E eu tenho isso em vários aspectos da minha vida. Joyce, mas você empreende, como é que é isso do medo? Gente tem medo, né? Porque a gente tem coragem de abrir um negócio aí? Que às vezes a gente não tem medo, às vezes a gente tem medo para as coisas mais bestas do mundo ao ver das outras pessoas, tá? Uma coisa, né, sobre amizades na faculdade. Se você tem facilidade em fazer amigos, você vai fazer amizades além disso tudo. Eu não tenho facilidade em fazer amigo, não tenho facilidade em deixar que as pessoas entrem na minha vida. Então, as minhas amizades de faculdade são muito pontuais e não são com as pessoas de administração, são com o pessoal de economia, pessoal de jornalismo, de serviço social, são de outros cursos que eu acabei tendo algumas amizades assim pingadas, uma de cada curso, vamos colocar assim. Mas que vem comigo hoje, que a gente conversa hoje e tudo mais, mas eu não tenho essa facilidade para fazer amigo, para fazer amizades no geral, então eu não trouxe comigo centenas de amizades depois que eu saí da UFOL. Se eu cheguei a tentar intercâmbio, gente, eu tentei, tá? Eu tentei, e se não fosse um pré-requisito, eu tinha ido para a Alemanha. Era para eu ter ficado na Alemanha aí pelo menos um semestre. Só que tinha um pré-requisito que me tirou do jogo, porque no mais a minha nota foi melhor do que a dos veteranos. E eu não fui aceita porque eu não estava no terceiro período, porque teve uma greve e por conta da greve eu não estava no terceiro período, eu não tinha concluído o terceiro período, então a faculdade travou o meu intercâmbio e eu não fiz. Falei, eu vou tentar essa vez, se eu não conseguir, eu não vou tentar mais, vou focar em outra coisa, vou focar no que eu quero focar. E foi isso que eu fiz. Tentei, passaria se não fosse esse único pré-requisito que era estar no terceiro período. Então, assim, foi uma pena, mas aconteceu isso daí. E o que eu achei da cidade, né? A faculdade de administração não é em Ouro Preto, ela é em Mariana. E eu já conheço Ouro Preto e Mariana de várias vidas aí, gente. Eu vivo em Mariana e Ouro Preto porque eu tenho familiares lá, né? Eu não morei com meus familiares por opção própria, né? Eu não acho algo saudável. Eu fiquei aí 1 mês, 2 meses na casa da minha tia no início, até eu encontrar meu apartamento. Mas eu não acho algo saudável morar com parente, a não ser que você precise muito, aí sim você mora, porque cada um tem sua liberdade, sua forma de viver, sua forma de contemplar as coisas e talvez isso não funcione por muito tempo, talvez vire uma família disfuncional ali morando junto e eu não acho isso positivo. Então, por isso, eu não quis continuar na casa dos meus parentes, né? E eu preferi morar sozinha, morar em um apartamento sozinha de tudo. Porque também eu já tinha tido aí experiência em morar em república, em morar em casa de pensão e tudo mais, quando eu tava lá na UFV. E tem vídeo sobre isso aqui no canal, gente. Os primeiros vídeos aqui são sobre isso. Sobre o custo de vida em Ouro Preto ou em Mariana, nesse caso. Gente, custo de vida para quem mora aqui, né, em Sete Lagoas, é altíssimo. É para chorar, gente. Pelo amor de Deus. O custo de vida, não sei como que esse povo vive, para falar a verdade, porque é altíssimo. O aluguel é alto, a luz é alta. Só a água que não é alta porque não tem cobrança de água lá ainda, né? Mas, no mais, uma roupa é extremamente cara. Então, assim, pra mim, que moro em Sete Lagoas e que tô acostumado com tudo daqui, assim, gente, inimaginável pagar as coisas de lá, tá? Então, o que eu achei do curso? Eu achei um curso joia, achei muito legal, amei ter feito, eu escolheria fazê-lo novamente, ainda mais se eu tivesse com a mentalidade que eu tenho hoje, embora eu tenha buscado muitas coisas na época, principalmente referente a administrar o meu próprio negócio, a abrir uma empresa, né, ter feito esse caminho sozinha, ter trilhado esse caminho sozinha. Hoje, com outra cabeça, eu teria feito outras coisas, primeiras que eu me arrependo, né, de não ter feito, que eu já falei por aqui, e outra, que é pensar no caminho que eu quero trilhar fora da faculdade, antes de eu sair dela, tá? Isso é muito interessante. Eu sei que às vezes é meio difícil, tá, gente, pensar nisso, mas quando a gente pensa no caminho que a gente quer trilhar fora, igual no meu caso, quero empreender, tudo que você fizer dentro da faculdade tem que virar
para ajudar isso a acontecer, sabe? Então eu teria escolhido o meu orientador desde o início, porque ele também tem esse viés aí dentro do empreendedorismo. Eu teria dado enfoque maior a outras coisas, teria pedido trancamento de algumas disciplinas, principalmente as eletivas, teria excluído algumas e puxado outras, mas isso eu só soube porque eu fiz e me arrependi de ter feito, né, gente, algumas eletivas aí, senão eu não saberia também. Então, não é um arrependimento de ter feito essas eletivas, porque eu não saberia se eu não tivesse feito, né? Então, é algo a se pensar. Então, eu achei um curso mara, tem professores muito bons. Essa foi a minha grade que eu apresentei pra vocês, então vale a pena vocês fazerem esse comparativo aí, como é que tá a grade hoje. Uma coisa que eu acho é que a empresa júnior deveria ser obrigatória dentro da faculdade, deveria ser como se fosse uma disciplina obrigatória, antes do estágio até. Passar pela empresa júnior deveria ser sim obrigatório. Ter uma empresa, né, ter a minha empresa simultaneamente à faculdade foi difícil, não foi fácil. Por vezes eu levei o meu computador para a sala de aula para ficar atendendo cliente enquanto eu assistia a aula. Muitos professores implicavam comigo, né? Ai, desliga esse computador, ou então sai da minha sala. Aconteceu isso sim, gente, não vou negar. Porque às vezes parece também, tem professor que acha que tá mexendo com criança e não com adulto, que precisa fazer algumas coisas, né? Às vezes acha que tá mexendo aí com uma pessoa que acabou de sair da adolescência e não é bem assim, né? São pessoas que estão ali ou que trabalham em outro emprego fora, ou que às vezes tem a própria empresa e tá ali. Então tem coisa que a gente precisa fazer, gente, e que a gente não vai parar de fazer porque tá dentro de uma sala de aula, né? E não por desrespeito, mas por respeito ao trabalho dele, porque é o trabalho dele que eu tô aplicando na minha vida. Então, acho que vale a pena aí também, se você for professor, pensar nesse tipo de coisa, tá? Uma dica que eu dou pra quem quer fazer administração é pensar exatamente no que você quer dentro da administração, né? Porque a gente tem uma gama de coisas para fazer lá dentro. E se você consegue ter essa clareza desde o início, igual eu falei antes, você consegue ter uma caminhada mais sólida e sair da faculdade com muito mais conquistas, sabe? Eu acho que se eu tivesse pensado nisso desde o início, eu teria saído da faculdade com muito mais do que eu saí, sabe? Sou muito grata a tudo que eu conquistei, mas eu poderia ter feito mais, entendem? E por último, se eu escolheria a UFOP novamente e por quê? Sim, eu escolheria a UFOP novamente, eu adorei ter feito a faculdade, eu adorei o curso, eu adorei a maior parte dos professores. Eu acho que com a mentalidade que eu tenho hoje, com certeza eu escolheria a UFOP novamente, principalmente porque eu já conheceria muita coisa, né? Já saberia aí os macetes, por onde ir, o que fazer, onde ter medo, onde não ter medo. Então eu faria assim novamente o curso. Eu indico o curso, eu acho que vale a pena, mas tenham esses cuidados aí que eu alertei para vocês nesse vídeo, que eu não tive. E claro, se você quer fazer para outras faculdades também, se você quer tentar outras faculdades além da UFOP, pensem em tudo isso que eu falei nesse vídeo para você levar em consideração e realmente ficar satisfeito com a sua escolha, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, já deixa aquele like, deixa um comentário aqui pra mim. Você fez administração na UFOP ou se você fez administração, me deixa saber aqui o que você achou, o que você não achou, se você se arrepende de alguma coisa, se você também teve medo em alguns momentos e eu te vejo em breve.